né? Respirar, todo mundo chegou do trabalho, dá aquela respirada para centralizar. Agradecer sempre a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa noite de aula, que ela transcorra em tranquilidade, paz, pedindo sempre aí aos nossos mestres, aos mentores de cada um, a equipe espiritual, que possa visitar a cada lar, cada casa, os nossos alunos, trazendo a paz necessária e o equilíbrio para que essa mais uma segunda-feira, que possamos sempre assim seguir, aprendendo, crescendo, trocando. Mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos continuar, então, a gente começou a falar sobre isso na aula passada, sobre penas e gozos futuros, penas e gozos passado, enfim, a gente vai dar uma continuidade nessa aula. A próxima aula, depois dessa semana que vem, depois da Páscoa, aí a gente vai começar com um assunto novo, que a gente vai contar um pouquinho, falar um pouquinho dos grandes nomes, dos grandes vultos do espiritismo, das grandes personagens históricas aí, que a gente acaba se limitando muito aos conhecidos, né? Então, Kardec, Emmanuel, Chico, mas existiram e muitos outros que trabalharam também de forma fortemente para que chegasse, quando Kardec chegasse, estivesse pronto, a humanidade estivesse mais pronta para receber os ensinamentos, tá bom? Então, a gente, na semana que vem, vão ter também ser 2 aulas sobre isso, aula 1 e aula 2, e aí também a gente depois vai ter a quebrinha do filme, tá bom? Então, continuando aqui o penas e gozos futuros, que a gente já veio falando um pouquinho na aula passada, e essa é a parte 2. Boa noite, Marcos, tudo bem? Pode passar, Wagner, por favor. Então, sobre as penas temporais. Na verdade, nós sabemos que todas elas são temporárias, né? Que nenhuma pena é eterna. E que muitas vezes vai depender da nossa ação, da nossa atitude frente àquela pena, para prolongá-la ou encurtá-la, de acordo com a nossa reação, de acordo com o nosso aprendizado referente àquela pena, de acordo com o nosso cumprimento e superação daquela dificuldade, o modo como a gente fez, tá? Então a gente sabe que todas essas penas são temporais. E aí olha o que vai trazendo então na aula de hoje. O espírito que expia suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Então vamos entender isso, a gente vai entendendo aos poucos, que fala que o espírito que vai expiar, né, as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. E a gente vai entender que o que ele quer dizer com isso? Materiais quer dizer que enquanto a gente está na matéria, que as nossas penas, elas serão pagas enquanto a gente estiver na matéria, não apenas que os nossos sofrimentos serão materiais no sentido de nos faltar comida, nos faltar alimento, nos faltar termos privação de água, não é isso, tá? Quando ele fala de sofrimentos materiais, é relacionados enquanto a gente está na matéria. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? É bem verdade que reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento,
mas apenas o corpo sofre materialmente, quando a gente for pensar somente na matéria. E aí fala que quando então, quer dizer que quando a gente só tem sofrimentos morais depois que a gente desencarna? Sim, depois que a gente desencarna, só ficam esses sofrimentos morais que revelam ou que resgatam ou o mal que a gente fez, ou os rancores que a gente guardou, ou as mágoas que a gente levou. Então, são sofrimentos só morais. A gente já sabe disso, vocês também, que na erraticidade não tem a questão de um espírito passar fome, de um espírito passar frio. Todos eles são cocriações mentais dos que ainda sentem, né, tem essa sensação, mas que na verdade não existem porque o corpo físico já não está mais presente, tá? Então, dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Então, muitas vezes, quando alguém desencarna, a gente fala isso, descansou, né? Ai, mas então acabou o sofrimento, principalmente de uma pessoa que está muito tempo adoecida, acamada. Então, a gente fala, ai, que bom, descansou, que bom, não sofre, não vai mais sofrer. Só que a gente não sabe. De repente, ela começou a pagar sobre essa prova enquanto ainda encarnada, mas isso não quer dizer que quando ela desencarnar, ela vai ter, tipo, zerado a conta dela. Pode ser que isso que ela viveu nessa última vida seja apenas uma das penas e provações das quais ela escolheu para passar. Mas isso não quer dizer que a gente zerou a fila, né, os nossos débitos. Como espírito, não sofre mais dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. E numa existência pode ser mais infeliz. Todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Isso nós já vimos muitas vezes. Muitas vezes são referentes à nossa própria encarnação, nesse momento, essa consequência das faltas que eu estou cometendo hoje, mas tem vezes que são decorrentes de outras existências, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Pelo termo estacionário, constante da resposta dos espíritos à questão 987, não devemos entender no sentido comum, pois nada fica parado. Na inércia, tudo está em movimento. Como o espírito não regride, ou seja, nunca volta pior em uma reencarnação, seja neste planeta ou em outro, sempre retorna um pouco melhor, porque passa por várias experiências e essas lhes trazem novas aprendizagens, seja no campo intelectual ou no campo moral. Então, quando a gente pensa que a gente está estacionado, na verdade, nunca nenhum espírito fica estacionado. Ele pode estar mais lento nas suas aquisições, mas nunca parado, totalmente parado. Por quê? Porque sempre você está aprendendo alguma coisa, sempre você está passando por alguma situação, sempre você está vivendo, experienciando coisas, mesmo enquanto encarnado ou desencarnado. Então, não existe isso de falar, nessa encarnação eu fiquei estacionada. Não. Ou fiquei 300 anos no mundo espiritual estacionada, também não. Nós sempre estamos aprendendo algo, mesmo que seja bem devagar, tá bom? Segundo as questões 990 a 1002 do Livro dos Espíritos, o nosso arrependimento pelo que fizemos de errado tanto pode ser como encarnado, quanto pelo nosso aprendizado, que já conseguimos distinguir o que é o bem e o que é o mal, ou como desencarnado. Então, o arrependimento, muitas vezes, ele se dá, né, nesse momento que a gente se encontra encarnado, porque a gente viu que fez o mal, que a gente poderia ter agido de outra forma, e outras vezes, e na maioria das vezes, quando o espírito desencarna, que ele tem uma amplitude maior aí dessa consciência, é que ele vai ter realmente a gravidade ou a profundidade de cada ato a qual ele praticou. Quando o nosso arrependimento se dá na nossa estada no plano espiritual, a consequência é o desejo de uma nova oportunidade no plano físico,
para novos aprendizados morais, para que sejamos um pouco mais felizes e para isso devemos expiar as faltas cometidas, tá? Então, esse é o desejo de um espírito que está em evolução, que ele quer, como consequência, uma nova oportunidade para ele tentar se redimir dos seus erros e tentar aprender mais com aquilo. Pode passar, Wagner, por favor. O arrependimento como encarnado tem como resultado a melhora na mesma existência, se houver tempo para a reparação dos erros cometidos. Então, olha só, não adianta só eu me arrepender, né? Eu também tenho que tentar reparar os erros que eu cometi. Então, se eu causei mal a uma pessoa, não adianta só ela falar, ai, desculpa aí, foi mal. Não, não adianta. A gente pode sim se desculpar, pode se mostrar arrependido, mas se a gente conseguir reparar o mal que a gente fez àquela pessoa, melhor será para a nossa evolução, tá? E se alguém nos perguntar quem são os nossos inimigos, devemos responder que são aqueles a qual ainda não descobriram que nos amam, pois aquelas pessoas que nesta vida só têm a maldade no coração. Então isso é uma passagem até que Jesus falava, mas quem são os nossos inimigos? São aqueles que ainda descobriram que não nos amam. Por quê? Porque dentro deles só existe ainda a maldade. Então essas são as pessoas que acabam causando mal às outras, mas porque ainda são pouco evoluídos. Em outra, terão o bem já criado raízes, em outras, totalmente plantadas como uma árvore frondosa e resistente, pois é necessário que todos, um dia, atinjam a perfeição relativa, uns mais rápidos, outros lentos, de acordo com a evolução espiritual de cada um, tá bom? Todo aquele que é mau e não reconhece seus erros na vida corporal, com certeza os reconhecerá na vida espiritual, e por isso sofrerá muito quando reconhecer todo o mal que praticou. Quantas pessoas que às vezes a gente percebe que elas não percebem muitas vezes o que elas estão fazendo, que elas não têm consciência às vezes do mal que elas estão causando com aquela fala, para elas tudo é besteira, tudo, não, isso é bobagem, né, o que eu fiz não, imagina, eu só fiz um negocinho, né, a gente conhece pessoas assim, que muitas vezes destilam o veneno, o mal, a discórdia, e acham que não estão fazendo nada. Por quê? Porque essas pessoas ainda não reconhecem todos esses erros aos quais elas estão praticando, por serem, provavelmente, um espírito mais inferior. Logicamente, esse arrependimento não é de imediato. Uns, mesmo sofrendo, permanecem alheios à necessidade do arrependimento. Mas como a todos Deus dá oportunidades iguais, esses também um dia o arrependimento baterá à sua porta. E isso a gente percebe muito, e Wagner agora também está mais presente nas mesas mediúnicas, de quantos, né, irmãos que chegam endurecidos, com o coração endurecido, que pelo orgulho ou por achar que eles estão certos, e conforme você vai conversando com eles, eles vão tendo noção mais real do que aconteceu. E aí esse arrependimento bate de verdade no coração. E aí a gente vê que, de fato, aquele espírito tomou consciência do que ele causou em outro. E aí muitos choram, né, por ter literalmente, como a gente brinca, ter caído a ficha, tá? Não sei se Wagner quer continuar a falar alguma coisa. Não, agora está tendo muito casos de espíritos mais rebeldes. Antigamente é porque tem fases, né? E agora pós-pandemia não está tendo o umbral está sendo resgatado, todos que estão lá no umbral, e o umbral não, no futuro, né, esse mundo de regeneração não vai mais existir. Então já começou meio que fazer todo esse resgate do umbral. Aí quem está pronto para poder estar no mundo regenerativo, né, vai lá para o plano espiritual fazer um reload, né? E quem não está pronto está indo para o outro planeta lá, o Orion, outros planetas.
não é que não está pronto, é que está irredutível, né? Está endurecido, como você está dizendo aí. Alguns mais graves ainda, eles, além de irredutíveis, eles estão agressivos, estão querendo servir o mal mesmo, assim, não quer, não se arrepende, não tem remorso, não tem mãe, não tem ninguém que amoleça o coração deles, e é como se eles não tivessem meio que jeito, e eles apagam a memória deles, para eles poderem começar do zero mesmo, como um espírito humanoide primitivo. Então, tá acontecendo de vez em quando isso aí nos nossos trabalhos mediúnicos. Sim, e eu acho que é isso mesmo. E não é de imediato. Muitos retomam e retomam e retornam, na verdade, né, até para as próprias casas, porque ainda não entendem, não compreendem. E, na verdade, gente, a gente tem que pensar, né, que toda mudança dá trabalho, né? A gente mudar dá trabalho. Então, precisa de um esforço, precisa de uma vontade, precisa de uma perseverança. E nem todos estão preparados para esse enfrentamento. Então, eles preferem se arraigar ao que eles já têm. Ah, eu sou assim, eu não vou mudar. E acabam ficando fechados nessa egrégora deles, né? Do que realmente se propor a mudança. Só que uma hora vai acontecer. E isso a gente sabe que uma hora cada um vai chegar ao seu tempo. E aí ele continua, né, aqui nos ensinamentos. Como o progresso é uma lei divina, todos aqueles que necessariamente não são maus, mas não se preocupam com a própria vida e muito menos se ocupam de coisas úteis, terão de sofrer por aquilo de bom que deixaram de fazer. Então, novamente, progresso não é só deixar de fazer o mal, é também se preocupar em fazer o bem. Se você fica só naquilo, não estou fazendo mal para ninguém, mas eu também não estou fazendo nada de útil, eu estou desperdiçando essa minha encarnação. E uma hora, quando você desencarnar, isso será cobrado pela sua própria consciência. E esse perfil de pessoa, de espírito encarnado, infelizmente é a maioria, né? Se a gente for observar em nossa volta, a maioria das pessoas não é um assassino, não é uma pessoa que faz o mal, mas também não é uma pessoa que faz o bem, que tem uma atitude caridosa ou coisa do tipo. É uma pessoa que deixa se levar pela situação do próprio planeta. Ela não quer. Sabe quando a gente trabalha numa empresa e fala assim, você tem que dar algo a mais, mais do que a média? E é assim a gente como encarnado, a gente tem que dar um pouquinho a mais para poder servir a caridade, para poder galgar áreas maiores, né? E aí, isso infelizmente a maioria está no mais ou menos, né? Tanto que a própria caridade, né? Quando você faz a caridade de alguma forma, seja a doação de cesta ou alguma atitude que é fora do comum, ela chama muita atenção das pessoas. Nossa, porque isso é algo anormal, né? Infelizmente é anormal você praticar a caridade. Ela deveria ser algo do dia a dia, né? Da rotina. Né? Sim, verdade. Mas eles também têm o desejo de amenizar seus sofrimentos. Ainda não o fazem porque a vontade verdadeira ainda está longe de ser conseguida. Que é o que eu acabei de falar, a gente precisa de vontade, de esforço para que a gente possa mudar o nosso jeito de ser. Citamos como exemplo uma pessoa que prefere morar sobre um viaduto, ponte, marquise pedindo esmolas do que trabalhar para saírem da situação em que se encontram. A gente sabe que muitos não encontram essa oportunidade do trabalho, mas alguns estão lá por preferência, né? Que é oferecido muitas vezes os lares, os abrigos, e eles preferem continuar naquela vida que eles se encontram. Há espíritos desencarnados que têm consciência que são maus e agravam a sua situação prolongando seu estado de inferioridade, desviando os homens que seguem um bom caminho. Então, esse que realmente é mau, o que ele quer é atrasar mais ainda o desenvolvimento dos outros. Então, ele vai tentar tirar essas pessoas que estão, entre aspas, mais suscetíveis ou distraídas, que vai acabar induzindo eles a fazerem práticas que o afastarão desse desenvolvimento e desse progresso do bom caminho.
Estes são aqueles de arrependimento tardio, que até os que o Wagner citou, que estão sendo levados. Não estão, mas está sendo dada a chance aqui, mas a pessoa, né, o espírito não quer, porque tem o livre-arbítrio, então eles estão sendo levados para outros planetas. Não podemos esquecer que nem todo arrependimento vem do âmago da alma. Portanto, alguns podem se deixar levar para o caminho do mal pelas influências de espíritos mais atrasados. Então, novamente, o arrependimento, ele tem que ser sincero. A gente percebe também, em muitos trabalhos, que é aquilo que pede, entre aspas, desculpa da boca para fora para tentar conseguir alguma regalia ou benefício, mas esse arrependimento não é real. Aí eu dou sempre o exemplo daquela criança pequena que ainda está aprendendo, que ela vai lá, morde o amiguinho e depois dá um beijinho logo em seguida e pede desculpa, né? Então vai lá, e aí depois dá um beijo e pede desculpa, porque viu o outro chorar e gritar. Só que depois de 5 minutos ele vai lá e faz de novo, depois faz de novo, no dia seguinte faz de novo. Por quê? Porque essa criança ainda não teve a consciência real de que ela não pode morder. Ela ainda não consegue segurar o impulso dela de ir lá morder. Então a gente tem que pensar nos espíritos dessa forma. Alguns não conseguem segurar os seus impulsos, alguns não se arrependem de fato porque não têm consciência real dos atos que estão causando a si e aos outros, tá? Pode passar, Wagner. Existem espíritos bastante inferiores que aceitam e acolhem as preces que são feitas em seus benefícios. E há outros mais esclarecidos que são dotados de um endurecimento e de um cinismo enorme. Então, tem espírito inferior que aceita, né? Quando um familiar está ali fazendo uma prece, ou quando os benfeitores se aproximam dele, ele acaba aceitando tudo isso. Enquanto que outros que são muito mais esclarecidos, eles são tão duros, até como o Wagner falou, estão tão endurecidos, com um cinismo enorme, que eles acabam não aceitando e nem acreditando no poder, por exemplo, de uma prece. E aí, no Livro dos Espíritos, eles esclarecem que a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Então, quando a gente pensa, fala assim, mas então eu não devo fazer preces e orações para aqueles espíritos endurecidos? Sim, eu devo. Porque é igual gotinhas caindo. Uma hora aquilo vai abrir. Só que se não tiver nenhuma gotinha antes caindo, talvez essa abertura aí se torne verdadeiramente impossível. Então, sim, a gente tem que continuar as preces para esses espíritos mais endurecidos, mas sabendo que muitas vezes eles não vão ainda estar recebendo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, aquele que permanece no orgulho, com o coração revoltado contra Deus e persistindo nos seus erros, com certeza não recebem as benesses da prece, até o dia do seu arrependimento sincero. Então, quando de fato ele se arrepender, ele vai sentir, né? Ele vai sentir tudo aquilo que a gente sente quando recebe um passe, quando a gente recebe uma espera, ele vai sentir aquilo. Então, é como se a gente estivesse cavocando um buraquinho bem devagarzinho com a nossa prece, até que um momento aquela luz vai entrar naquele espírito, tá? A expiação se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, isso nós já vimos muito em várias aulas, que as provas e expiações se cumprem enquanto estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, muitas vezes é a consequência dos nossos atos. Então, por exemplo, questão, né, das zonas umbralinas, de um espírito ficar muito tempo lá, isso é consequência dos seus atos. Aquilo não é encarado como prova ou expiação, tá? Não basta o espírito se arrepender sinceramente do mal praticado, esse arrependimento não estiver acompanhado de boas obras. Todo ato mal deve ser reparado. Podemos, a partir desta vida, resgatar as nossas faltas, mas não podemos esquecer que o mal não é reparado, senão pelo bem. A reparação não tem mérito algum, se não atingir o homem no seu orgulho nos interesses materiais.
tá? Então não adianta novamente pedir só desculpa, a gente tem que reparar os nossos erros ou o mal que a gente causou, de alguma forma. Segundo Martins Peralta, no livro Pensamento de Emmanuel, no capítulo 37, ele diz: em sã consciência, nenhum espírita esclarecido julgar-se-á isento de experiências reabilitadoras sob a ligação inconsistente de que se arrependeu do mal praticado e, por tal motivo, justificado está perante as leis divinas. Então, chega lá o espírita, que ele já sabe mais ou menos como funciona, e fala, não, eu estou muito arrependido, eu me arrependi do mal que eu pratiquei, achando que com isso ele estaria isento de tudo e qualquer coisa. Só que não, né? Perante as leis divinas, não basta só se arrepender desse mal praticado. Então seria muito fácil, né? E aí, completando esse capítulo, o Emmanuel nos diz que devemos levar em conta 4 pontos essenciais a saber. Então, primeiro, sim, é reconhecer o erro cometido. A primeira coisa é a gente reconhecer com humildade. Então, quando a gente fala reconhecer com humildade, é reconhecer com a verdade do nosso coração, que a gente errou. Não reproduzi-lo. Ou igual a criança que eu dei o exemplo, então não vou mais morder. Aprendi, pedi disso, né? Reconheci que eu errei de morder, não vou morder de novo. Ou, pelo menos, tudo fazer no sentido de evitar essa repetição. Ajudar aqueles a quem ferimos. Então, se eu machuquei aquela pessoa, eu vou lá ajudá-la para que ela consiga se sentir melhor. Sustentar-nos na fé e no trabalho, a fim de que a reabilitação se dê gloriosa e sublime, uma vez que indubitavelmente o trabalho e a fé são avanças de sustentação das almas enfraquecidas. Então, se a gente continua no nosso trabalho, ai, gente, peraí que tá dando vontade de espirrar, sabe quando o espirro tá entalado, que ele não sai nem fica? Ele tem que decidir logo. Passou. Nossa, aquela coceira no nariz e não vem. Mas voltando aqui, então a gente tem que sustentar na nossa fé, no nosso trabalho, porque é isso que vai nos alavancar, que vai nos sustentar em relação ao fortalecimento das nossas almas. Então, quanto mais forte a gente quiser que a nossa alma, o nosso espírito seja, mais a gente tem que trabalhar, e trabalhar com fé, tá? Pode passar, Wagner. Aí a duração das penas futuras. Lembremos a questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. As leis que nós já aprendemos, todas as leis divinas ou naturais. E além das leis divinas ou naturais, a gente tem os princípios. Então, os princípios de causa e efeito, nós temos o livre-arbítrio. A doutrina vai trazendo várias pistas, vários instrumentos para que nos mostre que, na verdade, tudo depende de nós. E que não é nada de maneira caprichosa. Essa lei é igual para todos. Quanto às questões 1003 a 1010, podemos resumi-las assim. A duração dos nossos sofrimentos é o tempo necessário para que possamos nos melhorar, porque o estado de sofrimento e de felicidade está diretamente ligado ao grau da nossa evolução. Então, vamos aprender com as dificuldades, vamos aprender com as rasteiras da vida, vamos aprender também com os nossos momentos de felicidade, para valorizar esses momentos que nós temos na nossa vida, e tudo isso é que vai garantir o nosso grau de evolução. E à medida que nos depuramos, nossos sofrimentos se modificam. Então, quanto mais elevado eu for, menor vai ser o meu sofrimento, porque melhor será o meu entendimento das leis divinas, de como o universo funciona. Então, com isso, eu acabo sofrendo menos. Para o espírito que se encontra no plano espiritual e ainda sofre, o tempo parece muito mais longo, porque o descanso não existe para ele.
Mas para aqueles que já estão num patamar de evolução melhor, o tempo é totalmente diferente. Os sofrimentos só seriam eternos se a maldade fosse eterna. Como Deus não criou ninguém voltado eternamente para o mal, todos devem progredir, cada um levando o tempo necessário de acordo com a própria vontade. Pensando ainda no parágrafo anterior, né, a gente também sente isso até enquanto encarnado, né? Que parece que aqueles momentos bons e de alegria, eles passam assim, né? Quando a gente vê, acabou. Quando a gente está num momento gostoso com a nossa família, numa conquista ou até numa viagem, que a gente está se sentindo bem, tranquilo, leve, parece que acaba rápido. Mas quando a gente está passando por um momento difícil, parece que aquilo, o mesmo dia tem 24 horas, mas parece que aquele dia tem 70 horas, né? É a sensação que a gente vai tendo. Então, São Luís, na questão 1008, nos diz: a duração das penas podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem das suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar, que nunca é estéril. Então, sempre, basta de fato a gente querer que isso aconteça, tá? Aí, sobre paraíso, inferno e purgatório. A gente sempre ouviu isso, né? Que ou a gente vai para o céu, que é o paraíso, ou a gente vai para o inferno, e o purgatório sempre era aquele lugar meio de sala de espera, né? Ah, eu vou para o purgatório porque eu estou na sala de espera, que eu não sei se vão me mandar para o inferno ou se vão me mandar para o paraíso. Não sei se vocês tinham, eu tinha essa visão. Purgatório era tipo uma salinha de espera, tipo, vou decidir o meu futuro ali, né? Só que essas palavras, na verdade, assim, elas foram utilizadas durante séculos, milênios. Então, é muito difícil, muitas vezes, para nós nos desapropriarmos, para nós desconstruirmos esses conceitos enquanto, inclusive, humanidade. Então, aí, o que o Espiritismo vai trazendo, né? Então, ele fala que não há um lugar determinado no universo onde os espíritos possam gozar das suas benesses, então, que seria o paraíso, e muitos menos outro onde purguem os seus erros, como se fosse o inferno, pois eles estão em toda parte. Então a gente tem que pensar que não existe um lugarzinho no céu, um lugarzinho no universo, que vai falar, ah, esse lugarzinho é só o paraíso, ah, mas esse lugarzinho aqui vai ser só o inferno. Não, porque se a gente vai entendendo as várias moradas da casa do meu pai, a gente vê que está em toda parte, e não é só no lugar específico, mas que sim, esses locais, eles são construídos são construções mentais, na verdade, porque aí até tem aí esse desenho que a gente imagina, são construções mentais, e que aí isso vai se tornando, entre aspas, parecendo material, mas nada disso é material. Então aí ele continua que os espíritos perfeitos podem se reunir em qualquer parte da imensidão cósmica. Não somente no paraíso, não somente no nosso lar, não somente na colônia X, não somente na colônia Y. É isso que eu quero que vocês entendam. Assim como quando a gente fala de umbral, parece que umbral é um lugar único, só existe um umbral, né? Que é aquele umbral. Mas não, na verdade ele existe permeando toda parte do universo. Por quê? Porque os espíritos, eles ficam na erraticidade, então não é que vai todo mundo para um lugarzinho específico, entendeu? Então eu queria, assim, que vocês só entendessem um pouquinho essa diferença. E aí ele continua que o sofrimento e a felicidade é inerente ao grau de evolução de cada um, que os encarnados são mais ou menos felizes ou infelizes de acordo com o nível de evolução do orbe que habitam, e o paraíso e o inferno nada mais são do que figuras que foram incutidas durante muitos séculos pela igreja. Quem que nunca imaginou que o paraíso era as nuvenzinhas de algodão, com o São Pedro com aquela barba branca, né, na porta, com o portãozinho dourado abrindo e todo mundo pulando feliz naquelas nuvens de algodão. Não era essa imagem que passaram para a gente através de desenhos animados, através de livros,
E a gente foi construindo essa imagem. Só que, na verdade, por mais que a gente um dia encontre o paraíso, ele nunca será assim, né? Porque ele não é assim. Foram ideias que foram incutidas na nossa cabeça, assim como o inferno, o diabinho vestido de vermelho, com rabinho, com chifrinho, com tridente, com fogo. Então, é a nossa ideia. Só que a gente sabe que também não é assim, tá? Pode passar, Wagner. E ele continua falando que o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, tudo está dentro da gente. Tudo é construção mental nossa. E aí, de acordo com a nossa construção, de acordo com as nossas vibrações, é para lá que a gente vai. Então, disse-nos o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós. Ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar: e o inferno também. O reino de Deus está dentro de você, e o inferno também. A gente estava até falando nessa última aula, no curso lá, sobre as interpretações, né, de Cristo e tal, que as pessoas utilizaram o próprio Evangelho para matar outras pessoas, se justificando pela interpretação que tiveram, de forma equivocada. E aí, dessa forma, você pode ver tá um sol, um dia um céu azul, um sol, uma pessoa pode olhar e falar que está um dia muito bonito, outra pessoa pode olhar que está um calor do inferno. É o mesmo sol, é a mesma coisa, mas só que o pensamento de cada um que está lá dentro é diferente e ela transforma aquilo no que ela acredita, no que está dentro dela, né? É um reflexo. Então, por isso que esse céu e inferno realmente está dentro de nós, né? Está dentro de nós, totalmente. E podemos entender por purgatório como um tempo de expiação pelas nossas faltas, que é a própria terra, lugar necessário para que isso ocorra. O purgatório é aqui. Quando os espíritos que já mostram certa elevação trazem mensagens falando sobre paraíso, inferno e purgatório, é porque eles têm que se adequar ao entendimento daqueles que os interrogam e preferem não ferir as convicções dos que ainda acreditam nessas imagens. Olha só que interessante, né? Então, esses espíritos mais elevados, eles já sabem que não existe céu, paraíso, inferno e purgatório. Mas eles acabam usando essas figuras de linguagem, que para eles são figuras de linguagem, para não ferir as convicções dos que ainda acreditam. Então, eles são tão evoluídos que eles respeitam. É a mesma coisa também quando a gente vai explicar alguma coisa para uma criança pequena, que a gente vai mudando as palavrinhas para que aquela criança entenda, não é assim? A gente vai adaptando um pouquinho para tentar explicar aquilo que aquela criança ainda não consegue entender. E é da mesma forma que os espíritos superiores agem conosco. E nós somos as criancinhas pequenas. Então, eles adequam a linguagem para que a gente possa entender. Tá? Aqui em casa falaram que... Eu perguntei por que a minha mãe ficava grávida, aí falaram que era a sementinha do papai que fez crescer. Aí Onde você foi encontrado na horta, no meio do pé do repolho, né? Coitadinhos, a cegonha que trouxe, meu Deus do céu, né? Mas é isso mesmo. Se eu não me engano, acho que foi a Vanessa mesmo que contou essa história para mim. Ah, é? Eu não lembro, não, mas tá valendo. A Josi falou que fala isso para as crianças. Fala, Vanessa, eu te interrompi sem querer, desculpa. Não, mas o Wagner lembra, é verdade, né? A gente não lembra, a gente fala tanta coisa. E assim, dando algumas histórias, né? E é muito engraçado isso, porque principalmente quando a mulher está grávida, barriguda, né? Que as crianças pequenas percebem o bebê lá dentro, né? Que eles falam, por onde que você engoliu ele, né? Tipo assim, você engoliu ele para parar na sua barriga, eles vão construindo as imagens, né? E a gente vai tentando explicar. E a mesma coisa que os espíritos fazem com a gente. Eles estão tentando explicar algo que é muito maior que a nossa... a gente ainda não tem a compreensão suficiente para tudo isso. Então, eles vão criando imagens próximas ao que a gente entenderia.
Alguns espíritos, quando interrogados, dizem que se encontram sofrendo no inferno ou no purgatório. Isso devido à sua inferioridade. E ainda estão ligados à matéria, conservando parte das suas ideias de quando encarnado, usando impressões que ainda lhes são familiares. Deve-se entender por alma penada aquele espírito que se encontra no estado errante e sofre, pois está incerto do seu futuro. Quando a gente fala, principalmente, é uma alma penada, a gente tem um entendimento maior que são espíritos que estão realmente vagando, que estão perdidos ainda, né? Que provavelmente eles não estão no céu e nem estão no inferno, quer dizer, eles não estão no umbral, nem estão em nenhumas colônias ou mundos espirituais, mas eles estão por aqui na erraticidade. Essa entidade espiritual, quando vem se comunicar conosco, os encarnados sentem um certo alívio. Podemos entender o céu como espaço universal, compreendendo os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde habitam espíritos dotados de todas as suas faculdades, sem angústias que são inerentes à inferioridade e sem as atribuições da vida material. Então, o céu, gente, é um universo infinito. É isso que a gente tem que pensar. É tudo que não está na Terra. A partir do momento que não está na nossa crosta, é o céu. Pode passar, vai. É o último esse, será? É? Nossa, não teve esse. Esse não tinha mesmo a bibliografia atrás. Tá certo. Era isso mesmo, até estranhei que não tinha. Tá, gente, então assim, na verdade, como eu falei para vocês, no finalzinho do Básico 2, a gente começa a ter aulas que são mais de reflexão, né? Porque não são tanto mais de informação, porque vocês já tiveram uma carga de informação super grande no Básico 1. E agora é hora de, começar a juntar todos os conceitos e começar a construir essas novas ideias, a partir de tudo que vocês já foram aprendendo sobre o Espiritismo, tá? Então, era um pouquinho sobre isso, a aula de hoje. E agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, senão a palavra é do Wagner. Alguém gostaria de falar alguma coisinha? Não? Então tá bom. O pessoal já está pronto para o mediúnico aí, né? Já começar, né? Já. Começar a ver o mundo espiritual na prática, né? Mas vai começar mesmo no meio do ano ou vai reformular também essa... Não, vai ser tudo no meio do ano, já na prática. Agosto começa. A primeira hora é que nem aqui, assim, né? Os slides. E a segunda hora, a prática, mas de uma forma mais tranquila, né? Porque as primeiras aulas, né? Primeiras aulas é mais tranquila, depois o bicho pega? Não, eu digo no sentido de que não exige muito experiência, né? Porque ninguém tem experiência. No começo é muito a questão do autoconhecimento, você tendo as percepções no seu corpo, o que você está sentindo, né? Então, não é um trabalho já de mesa mediúnica, é um trabalho meio de autopercepção. Vocês vão fazer o curso de passes também, que vocês não fizeram, que é bem legal, né? Então, vocês vão trabalhar muito com essas questões de sentir a energia do próprio corpo, como que é que eu lido com isso, para depois ir se aprofundando, entendendo, né? E aí o grupo vai evoluindo de acordo com o que o grupo for trazendo. Não A espiritualidade pedindo muito. Não, e a espiritualidade que vai trazendo, na verdade, os mentores do trabalho que vão permitindo ou não determinadas situações de acordo com o que vocês conseguirem, tá? Então, basicamente, o começo a espiritualidade sabe o potencial, o que pode cada um, respeita todos os limites. E aí, é claro que no começo pode vir espíritos só desorientados, alguns só para poder realmente começar. Não vai vir nada, vamos dizer assim, extravagante, alguma coisa assim.
Tranquilo. Agora, já está aqui o slide. Vamos falar sobre a segunda parte aqui, os chamados e poucos os escolhidos. Então, cabe muito daquilo que estava sendo falado na questão das pessoas, né, não quererem, não estar aquela vontade de modificação, de melhorar, né? Quantas pessoas se enxergam dentro de si e falam, oh, poxa, eu quero melhorar, eu quero me esforçar, porque realmente é difícil. É difícil a gente sair da nossa cama quentinha ali, da nossa visão ali meio acomodada. Eu sou assim, você é assim, vou morrer assim, sempre serei assim. É muito mais gostoso, né? Mas a gente sabe que a gente está aqui para trabalhar moralmente e exige esse esforço, exige essa vontade, exige, exige a gente sair dessa zona de conforto, né? Então, por isso que Jesus está fazendo esse convite, mas poucos realmente é o que estão dispostos a aceitar esse convite que Jesus nos traz no Evangelho. Nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos os demônios, em teu nome, em teu nome obramos muitos prodígios. É uma pergunta, tá? Eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim e que obrais a iniquidade. Mateus 7, 21 e 23. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. Ela não caiu porque estava fundada sobre rocha. Ou seja, né, é uma pessoa que está firme, com a fé firme, com as convicções bem postadas no Evangelho. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 24, 27 e Lucas 46, 49. Então, nessa leitura anterior, Jesus deixou esse evangelho aqui, explicando tudo isso. E aí, na sequência aqui, a gente vê que ele faz uma comparação de duas pessoas, que nem eu falei lá, né? O sol tá lá para duas pessoas, o mesmo sol, mas uma olha ela como o inferno, o outro olha como um dia lindo, maravilhoso. Então, a interpretação de cada uma faz aquilo ali ser ruim ou bom. E aí, a interpretação do evangelho aqui de Jesus faz a pessoa ter essa sabedoria, ter essa fé raciocinada, né? Que ela a pessoa é bem convicta do que está fazendo, do que está correto, de que interpreta de uma forma correta, pratica de uma forma correta. Essa casa realmente é bem firme nessa rocha. E a pessoa que pega essa mesma mensagem e utiliza para outros, para benefício próprio, ou dessa forma insensata, sem muita convicção, ou ela com muita turbulência, essa fé sem raciocinada, né? Que ela não. Sabe aquele aluno que aprendeu mais ou menos assim, meio por cima, que aí chega na prova oral ele gagueja, não sabe explicar nada do que ele aprendeu, ele só decorou? Então é assim que Jesus explica aqui nessa passagem. As pessoas às vezes vai partir para a prova prática, ela não aprendeu nada. Então a fé dela desmorona, vai tudo embora. Então, não só ler a mensagem, não só ler o evangelho, a gente tem que conseguir fazer isso de uma forma firme, convicta, individual de cada um, né? A gente não pode falar para nossa esposa, para o nosso irmão, ter a mesma convicção. Isso é tudo muito individual, né? É a forma da gente entender aquela mensagem e aplicar na nossa vida, né? De uma forma individual. É isso que vai fazer a gente ser firme nessa fé.
Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? Será que são cristãos esses homens que o honram através de atos exteriores de devoção, ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? Não é? A incoerência, né? Quando Jesus fala de sacrifício, as pessoas vão lá e sacrificam o animal. A pessoa vai lá e sacrifica outras coisas lá. Ah, eu não vou mais vestir essa roupa. E coloca outras coisas, exteriores, materiais. Mas a mensagem que ele quis dizer é sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, as nossas paixões. Aí as pessoas pegam e bagunçam tudo. Mas por que elas não... às vezes a gente tem essa preguiça, né? Porque dá trabalho, né? A gente sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e a gente canaliza isso para uma coisa que é mais fácil. O material é mais fácil. Fala assim, se você usar essa roupa branca aqui, você vai para o céu. É mais fácil do que eu melhorar o meu egoísmo e o meu orgulho. Aí a gente vai lá e canaliza e fala, estou fazendo a coisa certa. É mais fácil aqui, eu vou por esse caminho, um atalho, né? Mas não é. Não é difícil a gente consertar o nosso orgulho, nosso egoísmo. É esse aí que é. Quando é difícil é porque a gente está no caminho certo. Normalmente, né? E agora mesmo que começa a época da quaresma, né, que está terminando, na verdade, a quaresma, quantas pessoas não fizeram aí as suas privações materiais, né, durante esse período, mas não fazem realmente esse tipo de privação que você está falando agora, né? Então deixa de, não posso comer chocolate. Eu estou na quaresma, eu prometi que eu não vou tomar cerveja. Porque eu não vou tal coisa. Mas continua, às vezes, agindo de má fé, fazendo outras coisas. Então não é isso que Deus quer da gente, né? Não é o chocolate que vai matar a gente ou vai mandar a gente para o céu, para o purgatório, para o inferno, né? Mas sim os nossos pensamentos, as nossas ações. Aí a gente resolve buscar esses atalhos para poder chegar lá no céu e falar, e aí, não comeu chocolate, não comeu o negócio naquele dia lá, né? Então eu tô bem aí na fita aí, né? Não, tem nada a ver não, olha o tanto de coisa ruim que você fez aí, né? São os seus discípulos, esses que passam os dias a rezar, e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque as semelhanças dos fariseus têm a prece dos lábios e não do coração, servindo apenas das formas. Pode impor-se aos homens, mas não a Deus. Então, pode enganar a gente, pode enganar o fulano do vizinho, pode enganar o outro ali nas aparências, mas a Deus não engana, né? Então, você pode mostrar lá nas redes sociais lá que você não está comendo chocolate, que você é uma pessoa devotada, maravilhosa, mas é ali no coração, ali, na hora que vai ver mesmo o real, Deus sabe o que você fez de bom, o que você fez verdadeiramente ruim, né? Então, não adianta a gente ser hipócrita nem com nós mesmos, né? Para depois a gente vai ter que se surpreender que fez tudo errado, né? Então é bom a gente já ser sincero com nós mesmos já logo de agora e tentar fazer as coisas da forma difícil que são, né? Da forma mais dificultosa que é realmente sacrificar esse orgulho e esse egoísmo. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele responderá, não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Né? E aí fala basicamente, vamos dar esse exemplo clássico da Igreja Católica queimando as pessoas na fogueira em nome de Jesus, em nome de Deus. Né? E aí quantas pessoas não fazem tantas coisas erradas e ruins hoje usando esse em nome de Deus, em nome de Jesus, ele achando que está fazendo o correto. E aí a gente pega para a gente aqui, espírita, a gente que se sente evangelizado, quantas vezes a gente não pode achar que a gente está certo, a gente está fazendo a coisa bonitinha, aí acha errado o outro fazendo outra coisa errada, acha errado a pessoa lá dando um passo errado, sei lá, né? Quantas vezes a gente
não vai observar outras religiões com um certo preconceito, né? E então não cabe a nós ter achar que a gente está certo, que a gente está, né? Como dizem, né? Lá no umbral tá cheio de espírita, porque, né? Sobe para a cabeça, acha que está muito bom, mas na verdade está usando esse conhecimento de uma forma errônea e às vezes até preconceituosa com outras religiões, com outras pessoas. É aí que é bom a gente tomar esse cuidado, né? Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não esperei dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são verdadeiras. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor paz da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Então, essa forma, além de fazer a caridade, é a forma de como a gente faz essa caridade, sem esperar nada em troca, de uma forma espontânea, de uma forma com aquela vontade sincera. Nos trabalhos mediúnicos, por exemplo, logo mais no começo vai ter aquela curiosidade, vai ter toda aquela sensação de estar começando algo novo, mas depois de um tempo a gente começa a observar que a gente está trabalhando como um enfermeiro, um médico ou alguém no hospital espiritual. E a gente está lá para realmente ajudar aqueles espíritos que estão precisando da nossa doação, do nosso auxílio, né, do nosso fluido animal, de alguma orientação, de alguma forma a gente está ali ajudando. E aí quando você mais percebe, você está lá, na verdade, praticando a caridade, né? Espiritual também de uma outra forma. Então, aí você começa a querer ir para lá para poder fazer essa doação de uma forma espontânea. E você, né? Aí quando você vai ver, você está praticando a caridade de uma forma espontânea. Então, é dessa forma que a gente vai avançando e descobrindo várias formas de praticar essa caridade dessa forma sincera, real. Muito além, né, do que uma doação de um alimento, que claro que é importante, mas muitas outras formas, né, de a gente poder praticar essa caridade. Inclusive, lá na palestra, lá eu estou preparando um conteúdo voltado para caridade. Estou tentando anotar os tipos de caridades. Não vai dar para colocar todos, né? Não vou conseguir pensar em todos também, mas é bem interessante a gente tentar fazer meio um roteirozinho de quais tipos de caridades nós podemos oferecer para o nosso próximo, vindo da gente de uma forma sincera aí, que a gente está vendo aqui, né? Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiaram nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aquelas que se apoiaram na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso os levarão de roldão. Então, aqui fala sobre o charlatanismo ou instituições fundadas não na fé, mas em outras intenções egoísticas, né? Como própria Roma, que achava quem morava na Roma naquela época de Jesus, nunca imaginava que Roma ia ser destruída, ia ser demolida, né? Acabar com Roma. Ninguém pensava isso, porque pensava que era algo imortal, algo uma instituição que ia perpetuar eternamente. E aí, né, Jesus fala que todo esse império, toda essa riqueza sua aqui vai virar pó, pode virar pó de um dia, se Deus quiser. Se Deus resolver acabar com esse negócio aqui, em segundos, né, ele acaba. Aí teve o dilúvio lá do vulcão lá de Pompeia, lá, aquele lugar super chique, maravilhoso, o pessoal se achando imortal, de repente tudo vira cinzas. E assim, também, até o próprio Titanic lá, aquela frase clássica, que nem Deus derruba a fundo esse navio, né? Aí a gente fica vivendo nessa soberba, achando que a gente está encostado nessas coisas materiais, humanas, e desacredita
do poder de Deus, né? Então a gente nunca pode duvidar desse poder de Deus e essa fé ela precisa ter essa coerência, né? Precisa estar nessa pedra para ela ficar estável. Então quem viver dessa forma vai, né? Vai encontrar a sua felicidade, vai encontrar ver essas vicissitudes, todas essas coisas de uma forma natural. Imagina o choque de uma pessoa extremamente soberba achar que ela é imortal, de que a instituição dela nossa, nunca vai derrubar isso aqui, e de repente, pau, começa a desmoronar tudo. Imagina a frustração que é dessa pessoa, o choque que é, né? Então, o choque é o mesmo tamanho da soberba que era da pessoa, né? Do texto acima, escrito de uma forma tão nítida para a nossa compreensão, podemos chegar à conclusão que para que possamos merecer o reino de Deus, é necessário que observemos e cumpramos em nossas múltiplas existências a lei moral, ou seja, o conjunto de princípios ou regras relativos à conduta humana. Então, basicamente, dessas múltiplas encarnações, a gente vai ganhando essas experiências, a gente vai melhorando um pouquinho ali, para poder, né, sempre estar nessa progressão, nessa melhora, sempre vindo melhor. Essas pertencem à alma e concernem as noções do bem e do mal que foram embutidas em nós pelo Pai maior desde a nossa criação e não pertencer a essa ou aquela religião ou seita, pois de nada serve a prática de rituais, exercícios religiosos e de confissões de fé, porque aqueles que se dizem, né, apenas palavras soltas sem refletir o que lhes vai no íntimo não são agradáveis a Deus. A ele agrada mais a devoção sincera, partida do coração, acima de tudo, comprovada por atitudes do bem. Então, realmente, a gente vai, conforme a gente vai tendo esse despertar aí dessa nossa relação com Deus íntima em cada um de nós, a gente vai ver que a religião, a gente tem na nossa memória essa questão da religião ser muito importante para a gente se conectar a Deus. Aí a gente vê que a gente pode conectar a Deus direto no nosso coração, né? Ele está dentro da gente, nossa volta. E aí a gente vai se desapegando a todas essas seitas, esses costumes culturais, religiosos, esses dogmas bem enraizados aí na nossa cultura. Aos poucos eles vão se diluindo e a gente vai ter essa relação, vai se sentir especial, né? Porque eu vou poder ter um contato direto ali com Deus, com Jesus, nas nossas orações. A gente vê que a gente tem esse direito. Até lá vem mensagens do próprio Cristo lá nos trabalhos mediúnicos. Não é ele que vai lá e dá a mensagem direto, porque não tem condição de um médium receber essa mensagem de uma forma direta. Mas é passada por vários espíritos, né? Que nem a gente vê lá no grupo, as mensagens dos mentores, às vezes tem mensagem do próprio Cristo lá, mas ele passa por vários espíritos, vai caindo até chegar na gente aqui, no médium aqui. Então, é um contato ali direto, por exemplo, com a nossa casa, com o cristão, e assim com outras casas espirituais também. Bem legal, né? Jesus sempre condenou a prática formalista da religiosidade e nunca disse que basta ter um credo para assegurar lugar no céu, pois aqueles que dizem que basta crer para ser salvos são como cegos conduzindo cegos. Você conhece o verdadeiro cristão pelas suas atitudes com relação ao próximo, pelas obras que pratica, pelo esforço que faz vencer seus defeitos e pela sua vivência real dos ensinamentos do Cristo. Isso aí é uma das coisas que eu concordo assim plenamente. Essa formalidade, essas coisas práticas aí, eu não gosto disso aí, que nem lá na Igreja Católica eu falava, eu não gosto de ficar levantando papelzinho, cântico, dando abraço no pessoal lá que eu não conheço, eu não gosto não. Eu gosto das coisas mais retas, mais diretas, mais sinceras, né? Às vezes você tem que fazer umas coisas, obriga você a fazer umas coisas que você não tá com vontade, só para fazer a boa vizinhança. Eu não gosto não, eu gosto de coisa real mesmo, não falsidade assim, religiosa, né? Temos que nos transformar no novo homem, o homem como criatura imortal, que ama pelo prazer de amar, que perdoa do fundo do coração, que ajuda o próximo sem esperar nada em troca, que compreende os defeitos dos outros, que sabe que a maldade é temporária e que o inimigo é aquele que ainda não descobriu que ama. Portanto, não basta chamar a Jesus, cantando hinos em louvor, pois será todo inútil se não seguirmos os seus ensinamentos. Olha, tá vendo? Não adianta ficar cantando louvor,
tudo aquilo lá e na prática real você não está fazendo nada certo, né? Então, eu tenho um pouco de... É porque eu acho que eu fui criado muito na religião católica, eu não gostava de estar lá e eu estava lá, e então eu tenho um certo trauma em relação a isso. Aí eu me Mas encontrei. eu acho que é isso mesmo, Wagner. A gente vai revendo vários dogmas que nos são enfiados goelas abaixo, né? A gente, enquanto criança, segue a religião dos nossos pais, que, por sua vez, seguiram dos pais deles, e assim por diante. Então, é difícil a gente... Hoje, eu acho que as pessoas, elas se sentem mais livres para escolher. Porque, por exemplo, uma geração anterior, né, pensando dos meus pais, se eles falassem que não queriam ser mais católicos, ia ser a morte na família, a desavença total. Como assim você não vai ser mais, né? E que hoje a gente consegue, dentro do respeito, já dialogar mais isso, né? Dar uma liberdade maior de escolha para as pessoas. E é isso eu também, assim, né? Eu falava assim, eu achava engraçado você ir lá tomar hóstia. Eu queria saber o que o padre bebe, mas como curiosidade, o que tem naquele cálice, o que é aquilo. Então, eu não me conformava assim, que a joelha levanta. Eu adorava quando chegava lá depois da homília, porque eu já sabia que estava acabando a missa, entendeu? Quer dizer, eram coisas que para mim não faziam sentido enquanto eu era criança, né? E que talvez para outros não faça sentido o espiritismo. Pode ser que para muitos, esse papo de conversar com o espírito, não, imagina, isso daí não é verdade, não, que eles são tudo louco, eles são tudo... Então, eu acho que é isso, acho que cada um tem que encontrar o que faz sentido para si, né? Mas, principalmente, que eu acho que é o que o espiritismo traz mais forte, que é a transformação humana, a transformação de cada um. Acho que é isso que o espiritismo mais traz, como tipo, você é responsável pelos seus atos, não vai fugir da raia não, porque não vai ter jeito, entendeu? Então você está sendo chamado para melhorar de qualquer jeito. Coisas que muitas vezes em outras doutrinas, religiões, sei lá, a gente não sente tanto essa responsabilidade, né? A gente acha muito que é uma coisa externa, que Deus faz, Deus castiga, Deus, né, enfim, enquanto que na verdade é a gente, né, a gente. Eu não sei se todo mundo passou por algo parecido, mas acho que eu não tinha sido espírita antes por causa dos meus pais. Acho que a maioria também, né, principalmente na adolescência ali. E aí, quando comecei a ler o livro dos espíritos, eu me senti um traidor, né? Falei, tô vivendo um macumbeiro, olha lá, se meu pai souber disso, eu sou um macumbeiro, eu tô traindo a família. E a gente passa por esse processo aí até a gente, né, começar a ligar os pontos, digerir essa situação e, né, aí a gente entende como são as coisas, né, depois. É basicamente isso a aula de hoje. A Vanessa lembra lá que eu até fugi, pulei o muro lá do IAC, lá do negócio do IAC, lá. Colocaram Foi, ele fugiu. Porque fizeram uma brincadeira. Falaram que ia ter um sítio, aí aí ele foi com a sunga na bolsa, todo empolgado, que ia pra piscina. Aí chegou lá, aí começaram a brincar, falando que o sítio era ali. Aí pronto, ninguém segurou o Wagner mais naquele lugar. Ele só esperou a hora certa, pulou o muro, que era numa escola, era um retiro dentro de uma escola. Ele pulou o muro e foi embora, chegou em casa. O que você tá fazendo aqui? E ficou todo mundo preocupado, correndo atrás do Wagner. Você tinha o quê? Uns 15? Uns 15 anos. Ele tava lá em casa, beleza? Mas é isso, né? Cada um vai prometer a piscina para ele foi pela piscina, ele não foi pelo curso. Então. Enfim, eu acho que cada um aí tem que ver as suas escolhas, na verdade, né? Então é tudo muito delicado, né? A gente abordar, acho que outras religiões, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado no sentido de cuidar mesmo, né? Porque são as crenças dessas outras pessoas. E a gente tem que respeitar essas crenças, né? Porque também nós já estivemos lá em algum momento. Então, a gente não pode se sentir nem superior,
Ah, porque eu sou espírita, então eu sou superior, porque eu já sei mais, porque eu já sei o que vai acontecer. Nada. Se eu me sentir superior, aí que eu vou ser inferior, né? Aí tá me mostrando realmente a minha fraqueza aí de personalidade, de defeito, né? Mas uma coisa isso ensina, né? No meu caso aí que falou que eu fugi de lá, que é assim, nunca a gente deve, né? A gente como espírita aqui, forçar a pessoa a entrar lá na casa espírita lá, né? Então, Sim. é a pior coisa você querer amarrar a pessoa e jogar lá. Falar assim, não, ela vai ter que ficar aqui, vai ter que tomar um passe. É um convite, quer ir, beleza? Mesmo Não fazer quer os ir, tudo bem. cursos, faz quem É. quer, né? Então, assim, a gente convida, mas não é obrigado a fazer curso. É um convite, né? É um convite para que a gente ache que vai ser importante, que vai ser interessante. Mas ninguém é obrigado, na verdade, ninguém é obrigado a nada no Espiritismo. Ninguém é obrigado a nada. Todo mundo é convidado para. Aí, se você aceita o convite, melhor, né? Mas Pode ninguém falar, precisa Karen. pular um muro, não. Pode ficar à vontade. Viu? Pode ficar à vontade. Também a gente não vai oferecer piscina, não. É que a gente gosta de compartilhar aquilo que a gente gosta, né? Então, Sim, aquilo que faz sentido pra gente, fala, nossa, omelete de abobrinha, eu adoro, quer um pedaço? Às vezes a pessoa não curte abobrinha, mas você ama abobrinha, então, né, você quer compartilhar. E, de repente, a galera lá, testemunha de Jeová, quer que todo mundo curta também, né, sim, os princípios lá, né, então eu tenho um pouco desse cuidado, assim, de não ficar falando muito de coisa de espiritualidade, a gente tem que sondar, porque realmente tem intolerância religiosa de tudo que é canto, sim. né, contra a gente, contra os outros, né, enfim. E mais uma questão de autopreservação, mas assim, se der, a gente vai pregando a palavra, né? Vai falando da reencarnação, da vida após a morte. Não precisa temer a Deus, Deus não é aquele cara, né, Mal. cheio de raiva, né? Que tá só esperando você, né, pular fora do pinico para botar você no fogo do inferno eternamente, né? Então, vai por aí, né? Mas também de acordo com o grau de consciência, o que serve para cada um, né? Eu sou do time do Wagner, eu achava meio chato esse negócio de ficar abraçando pessoas que eu não conheço, assim, me sentia desconfortável com isso. Mas o Uhum. pessoal mais velho, assim, adorava, né? Ah, vou ficar abraçando a paz de Cristo, né? É porque antes, eu acho, talvez quando tenha começado isso, realmente as igrejas, elas eram uma comunidade, que eram vizinhos, então era o momento de você encontrar com a sua comunidade no domingo. Então, tudo bem você desejar a paz de Cristo, porque eram pessoas conhecidas, né? Aí, com o crescimento dos bairros, das cidades, da locomoção, então, às vezes você está aqui, mas você quer assistir a missa lá no Tatuapé, sei lá, porque o padre de lá você gosta, não sei. Mas você não conhece ninguém de lá. Então, realmente, é estranho você ser obrigado a. Eu acredito que antes era um momento realmente de comunhão entre essas pessoas, né? E que aí aquilo fazia sentido. Mas hoje realmente não faz mais, talvez, né? Eu também me sinto incomodada bastante. Ainda mais depois do Covid, né? Que a gente já fica meio assim, né? Toda hora passa o alquinho na mão, vê a aglomeração já dá, fica que nem gato, assim, todo eriçado, né? Que nem aquelas dinâmicas. Olha pro seu irmão do lado e diz que ama ele. Eu não gosto disso aí, não. Wagner, quer fazer o favor de dizer para Vanessa que você ama ela? Não, ela ou sim, mas pessoa que eu não conheço, não acabei de ver, né? Não quero, não. Não é, é da boca pra Não é fora só. sincero, não é sincero, então não tem É. necessidade do que não é Parece sincero. dinâmica de coach isso aí, sabe? Eu acho que assim, que menos é mais, sabe aquilo que menos é mais? Faça o menos bem feito e tá bom, né? Do que você fazer o mais da boca para fora. Eu penso assim. Gente, mas eu acho que era isso. Não sei se mais alguém quer se colocar. Não? Alguma experiência religiosa aí, algum muro que pulou? Pode falar, Josi. Eu vivi tudo isso também e eu concordo plenamente, né? E a gente é criado, né? A gente vai pela criação da família, né? Eu cresci com meus pais na igreja católica
e teve o catecismo, crisma, né? Então a gente vai se doutrinando, né? Mas eu sempre tive comigo, nunca fui muito respeito, tudo é desrespeitando, pelo amor de Deus. Nunca fui muito fã de pedir para o santo, né? Mas eu respeito. E conforme eu fui ficando adolescente, adulta, frequentei a igreja evangélica, não gostava muito porque gritava muito, pedia dinheiro, como eu já tinha falado, mas respeito, eu já frequentei várias. Depois que a minha mãe me levou no kardecismo, eu amei porque era o que eu precisava. É onde eu me senti completa e cheguei mais próximo de Deus, porque para mim, na minha experiência, no meu pensamento, o kardecismo, ele é tudo muito claro. Então, foi onde eu fiquei mais próxima de Deus, de Jesus. É onde eu me sinto bem, é onde eu me encontrei, né? E é onde eu quero ficar agora, pro resto da minha vida. Que bom. Eu acho que ele traz mais informações, né? Eu acho que a doutrina, por ela ser ciência, religião e filosofia, eu acho que ela traz mais outros elementos para que a gente possa, através da nossa razão, raciocinar sobre aquilo que a gente está aprendendo, que é diferente de dogmas impostos. É assim porque sempre foi e sempre vai ser. Não. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com essa reflexão, é mais fácil, inclusive, da gente desenvolver a consciência. Né? A gente pensando, refletindo, você vai desenvolver a sua consciência, do que as pessoas que são guiadas o tempo todo para aquilo, né? Então, isso que eu acho bacana na doutrina, né, do que o Espiritismo traz, né? Tudo muito claro, né? A minha mente, ela expandiu, assim, eu evoluí, assim, muito, muito, muito. Que bom. Há 10 anos atrás que eu comecei, hoje eu posso dizer que eu não sou 100%, mas eu sou 60%. Aí eu quero ser muito mais. Mas eu falo para vocês, assim, que não tenho nem palavras para dizer do kardecismo. Que bom. Tudo muito O lindo. importante é que está fazendo bem, a gente tem que escolher o que faz bem para a gente. Estar Verdade. onde a gente se sente bem. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Porque, de repente, a pessoa se sente bem na Umbanda, se sente bem no Candomblé, se sente bem no evangélico, ou se sente bem no católico. O importante é isso, né? Cada um se sente bem aonde escolheu. Verdade. Certo? Vamos fazer oração, então, final? Alguém gostaria de fazer oração? A turminha vai sofrer no mediúnico, hein? Não quero nem fazer uma oração, imagina lá. Vão se esconder tudo embaixo da mesa, Wagner. Né? Então vamos lá, Karen corajosa. Vamos lá fazer oração. Bom, então vou convidar todos a fechar os olhos, respirar profundamente, sentindo um espírito de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui unidos, com saúde, aprendendo sempre um pouco mais, buscando a nossa reforma íntima, a nossa evolução espiritual, a nossa progressão, para que a gente consiga aplicar também todos os ensinamentos com fé, com perseverança, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos guias, à espiritualidade, que essa aula também seja de utilidade não só para nós aqui encarnados, como para os desencarnados que eventualmente nos acompanham, mandando também boas vibrações para o centro, em todos os seus trabalhos, 24 horas por dia, sempre no socorro dos mais necessitados. E nesse espírito que a gente consiga expandir com o nosso coração o amor, pensando nos nossos familiares, nos nossos bichinhos, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, trabalho, escola,
para que a gente consiga emanar sempre boas vibrações e que isso tenha a capacidade de reverberar em todo o ambiente, todo o sistema que nos envolve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, assim seja, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, gente, boa semana.